Segunda Crônicas 7. Glória a Deus. Glória a Deus. Segunda Crônicas 7. Muita gente não localizou ainda. Bem, irmãos? Vou esperar. Quem não achou, fala assim: misericórdia, misericórdia. Irmãos, eu aproveito aí, domingo, 9 horas da manhã, nós retomamos a nossa escola bíblica, ok? Então a nossa escola bíblica retorna domingo, 9 horas, vai ser classe única, nós vamos tomar um café junto. Você vai trazer um biscoito, um bolo, um pão de queijo, um café, um chá, da sua preferência, do seu gosto. Nós vamos ter um momento de comunhão e um momento de caminhada na palavra, amém? Vai te facilitar na hora que você for procurar o versículo bíblico, amém? Segunda Crônicas 7,14, muito conhecido. Vamos todos juntos? Se o meu povo, vamos, irmãos, se o meu povo, vamos comigo, se o meu povo, não, vamos comigo, se o meu povo, repete, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Aleluia, glória a Deus. Pai, muito obrigado, Deus, porque o Senhor é Deus. Pai, obrigado, Pai, porque o Senhor é um Deus que nos escuta, que nos ouve, Pai, que atenta as nossas orações, o nosso clamor. Pai, muito obrigado, Pai, porque, Pai, nós temos esperança, nós temos o Senhor, e o Senhor, ó Deus, é tão bom para nós, como nós cantamos aqui hoje. Pai, o Senhor é tão maravilhoso, o Senhor, ó Deus, é tão especial. Pai, muito obrigado, porque desde que o Senhor nos criou, o Senhor tinha um propósito de relacionar conosco. Pai Deus, que essa noite o Senhor tenha liberdade de falar aos nossos corações, de caminhar conosco, Pai, de falar conosco, de assentar conosco, Pai Deus, e também de puxar as nossas orelhas naquilo que o Senhor é Pai. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Amém. Queridos, eu não sou muito nostálgico, não, mas eu gosto de fazer uma leitura dentro daquilo que o Espírito Santo caminhou ministrando. Então eu peguei, eu gosto de anotar tudo, vou anotando tudo, a cabeça da gente não é tão boa assim, Então eu fui fazendo uma varredura daqueles tipos de mensagens que foram ministradas em 2018, aquilo que o Espírito Santo foi conduzindo, cada mensagem, o pastor Robson, a minha, e ali a gente foi caminhando e ao longo construindo alguma coisa. E de repente eu parei numa mensagem, uma antiga, eu até compartilhei com vocês aí hoje, quem está na minha linha de transmissão, e aí eu peguei e vi no dia 27/5 uma mensagem, Refúgio e Fortaleza. Irmãos, é tão gostoso quando nós temos onde esperar, onde escorar, onde confiar, onde descansar. E ali caminhando naquela mensagem, eu não vou pregar a mesma mensagem, mas eu vou caminhar muito próximo daquilo numa condição diferente. O versículo que eu comecei basicamente foi a conclusão da passada. O versículo que eu abri o culto, foi a conclusão da passada, e agora vice-versa. Eu vou fazer o encerramento com o versículo que foi a abertura da outra mensagem. O Espírito Santo é maravilhoso. Querido, nós vivemos tempos difíceis, tempos que
Às vezes o Vitor, por exemplo, fala comigo: "Meu pai, o senhor vai andar de bicicleta na rua?" "Poxa, filho, não posso ficar ali com você, tão complicado, não dá, cara." E às vezes a gente não pode fazer algumas coisas que a gente fazia no passado. Eu lembro tanto da gente brincar na rua, brincar de bola, e andava longe de bicicleta, e coisas que o tempo permitia. Hoje o mesmo tempo não permite, as condições, em que vivemos são muito diferentes, muito diferentes. Não vivemos só lutas, de risco físico. Hoje a esfera, a condição espiritual, irmãos, eu creio que ela é muito diferente. Se você parar para imaginar, eu vou te colocar uma coisa na sua cabeça. Se antigamente eram, exemplo, tá? Bem bobo. Se antigamente era 1 milhão de pessoas e hoje são 10 milhões de pessoas, eu tenho mais crente, menos crente? Eu tenho mais crente também cresceu, mas eu tenho uma esfera maligna muito mais. Eu tenho um mundo espiritual habitando em nosso meio muito mais. E infelizmente, como eu ministrei da última vez, eu falei da condição da depressão, das pessoas estarem, caminhando por uma condição de fraqueza, de limitações. Então eu não quero falar da dificuldade, mas é fato que existe uma luta, existe uma condição que nós precisamos estar qualificados para lutar, para vencer, para permanecer em pé, para não surtar, para não entrar em depressão, saber que nós podemos confiar. O título da mensagem eu respeitei o mesmo: refúgio e fortaleza. Quem entrar na minha linha do YouTube lá, pode passear lá na biblioteca que vai achar lá. Então, vivemos um tempo difíceis e muitas pessoas não têm conseguido viver aquele relacionamento que era propósito de Deus no Éden, aquele relacionamento completo com o Senhor. Querido, o Senhor nunca mudou, o Senhor continua sendo o mesmo, o projeto dele para as nossas vidas é o mesmo. Os pensamentos do Senhor para nós são pensamentos de paz e não de mal, para nos dar aquilo que precisamos, até que desejamos. Queridos, eu peguei aqui, caminhando lá naquela referência, uma pessoa, Ezequias. Às vezes a gente vê condições na palavra e a gente espera que, se meu pai for bonzinho, eu sou bonzinho. O ladrão lá fora, a pessoa que está roubando, matando, é porque ela não teve uma condição familiar boa, um bom berço, um ensinamento, e não é. Se a gente lê aí o Antigo Testamento, o período de reis, a gente vê que tinha reis bons e depois reis maus, reis bons e reis maus. Ou seja, o cara tinha um pai abençoado e depois ele era um endemoniado. O cara tinha um pai endemoniado e depois ele era bênção. Pode ler lá, está nas Escrituras, Então, abra sua Bíblia para você acompanhar comigo, 2 Reis 18, 1 ao 7. Segunda Reis 18, 1 ao 7. Isso. Amém? No terceiro ano do reinado de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, Ezequias, filho de Acás, rei de Judá, começou a reinar. Ele tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Ábia, filha de Zacarias. Ele fez o que o Senhor aprova, tal como tinha feito Davi, seu predecessor. Removeu os altares idólatras,
quebrou as colunas sagradas e derrubou os postes sagrados. Despedaçou a serpente de bronze que Moisés havia feito, pois até aquela época os israelitas lhe queimavam incenso. Ela era chamada de Neustã. Ezequias confiava no Senhor, o Deus de Israel. Nunca houve ninguém como ele entre todos os reis de Judá, nem antes nem depois dele. Ele se apegou ao Senhor e não deixou de segui-lo. Obedeceu aos mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. E o Senhor estava com ele, embora bem-sucedido em tudo que fazia. E era bem-sucedido em tudo que fazia. Rebelou-se contra o rei da Síria e deixou de se submeter-se a ele. Irmãos, aqui a gente vai caminhando, a gente não tem noção da atmosfera em que ele vivia. Eu preciso fazer um pouquinho de um pano de fundo nessa história para que nós possamos entender. Antes de Ezequias, o rei anterior, queridos, havia fechado as igrejas. Eu vou colocar nessa condição para a gente entender. Tudo aquilo que era instrumento de culto havia sido profanado, ou seja, colocado numa condição de servir a outros deuses. Toda a condição, queridos, era terrível. O nome do Senhor não era exaltado. As pessoas daquele tempo, e muitas delas, perderam a condição e a liberdade de estar na presença do Senhor. Não havia culto, via de regra. E num cenário ruim, chega um jovem. A Bíblia não dá muitas informações o que levou ele a tomar e caminhar tão retamente, né? E aí ele vem e faz coisas que o seu passado não fez, né? E aqui nós temos aqui dado a condição que ele fez igual a Davi, seu antecessor. Mas aí tem um tempo cronológico, né? Nós estamos na linhagem de Davi pela misericórdia, ele estava na linhagem de Davi, mas num tempo diferente de reinado, um tempo que eu falo, um cronos. Então ele não caminhou com Davi, ele não escutou Davi, provavelmente, ele não sentou com Davi, a não ser através da palavra dos profetas, e ele escolheu fazer coisas que eram aprovadas ao Senhor. Aprovadas. A primeira coisa de aplicação para nós, escolher servir ao Senhor é uma definição pessoal, é o livre-arbítrio. Todos nós aqui temos liberdade, podemos vir à igreja, sair da igreja e fazer o que quiser, embora de tudo prestaremos conta ao Senhor. Mas a condição de seguir, de servir ao Senhor é individual. Ele, Ezequias, escolheu ser reto, acabou com a idolatria em seu tempo, seguiu ao Senhor, destruiu a serpente de bronze de Moisés. É engraçado, né, quando você vê aí que ele destruiu a serpente de bronze de Moisés, e no versículo 7, né, 6, ele se apegou ao Senhor e não deixou de segui-lo, obedeceu os mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. Olha que o cara quebrou o negócio que Moisés fez, que Deus tinha mandado fazer, e agora ele quebrou aquilo que Moisés fez. Mas o versículo fala aqui que ele estava em obediência a Moisés, ele estava obedecendo. Queridos, é impressionante como que a igreja de hoje erra como a igreja do passado. Pastor Robson já contou uma vez aqui, eu não vou saber contar tão bem igual ele, na condição do monge, que todo dia, quando ele ia lá orar, ele passava, pegava um gatinho que ele tinha no caminho, levava, deixava na entrada do templo, fazia suas orações, saía e ia embora. E assim passou anos. Toda vez que ele ia lá para o monastério, lá para fazer a oração dele, ele levava o gatinho dele, deixava na entrada do templo e ia embora.
Aí morreu o monge. Aí a pessoa ficou com dó do gatinho, também outro monge pegava, levava o gatinho e ali ficou ali o gatinho sempre indo. Aí morreu o gato. Aí arrumaram outro gato, porque virou um costume, tinha que ter um gato amarrado lá na porta do monastério lá para poder o monge orar. E aí no final da história, ninguém sabia por que tinha que ter que gato lá. As pessoas foram perdendo a condição da lógica, perdendo a condição de entender, de discernir as coisas. E aí havia um fim. Essa serpente foi criada para um fim que Deus orientou, a Moisés a fazer. Mas o homem começou a adorar a serpente que não era para ser adorada. Então chega Ezequias, um homem reto, com capacidade de discernir a palavra, e prega fogo naquele trem, quebra aquele trem tudo. E estava obedecendo ao Senhor, não estava em obediência. Queridos, isso nos mostra que a religiosidade não tem espaço no sagrado. Nós precisamos tomar cuidado com aquilo que é religiosidade, com aquilo que é sagrado, aquilo que Deus orientou a fazer. Deus orientou a fazer o que, para quê, como, em que tempo. Então ele vem e acaba com essa condição e rompe ali com a religiosidade. E Ezequias confiou no Senhor, guardou os mandamentos. O Senhor foi com ele em todas as coisas. O Senhor foi com ele em todas as coisas. Uma pessoa que teve ali uma experiência com Deus profunda, viveu ali seus dias vivendo experiência com o Senhor. Eu lembro daquele versículo, até comentei e mandei para vocês durante a semana, não lembro o dia, se foi ontem ou de ontem, Romanos 8, 28. Querido, todas as coisas cooperavam para Ezequias. As coisas cooperavam para ele. À medida que ele caminhava no Senhor, se você ler a história, as coisas lhe eram a seu favor. Tem um ditado que fala, o sol é para todos, a sombra não. Aí eu ouvi essa frase diferente: o sol é para todo, a sombra do Altíssimo é para aqueles que o buscam. Gostei disso, gostei muito. Então, queridos, a sombra do Altíssimo é para aqueles que o buscam. E aí, vendo essa condição, essa experiência, essa vida dele, com o Senhor, vem um endemoniado, um cidadão, que se levanta contra ele. Nossa vida, queridos, sempre é feita de idas e vindas, sol de chuva, calor e frio. Nenhum de nós aqui está alheio a essas coisas, nenhum de nós. E aí Ezequias, vivendo essa condição com o Senhor, levanta um endemoniado lá. Quando eu falo endemoniado, porque ele se levantou contra o povo de Deus e contra Deus, se opôs ao Senhor, e você vai entender o contexto da história. 2 Crônicas 32, eu vou ler aqui, não vou ler tudo. Depois de tudo que Ezequias, olha como é que o texto começa: depois de tudo que Ezequias havia feito com tanta fidelidade, veio Senaqueribe, rei da Síria, pagão, e invadiu Judá, acampou-se contra a cidade forte, com a intenção de se apoderar dela. Vendo Ezequias que Senaqueribe vinha e que pretendia guerrear contra Jerusalém, teve conselho com os seus príncipes e os seus homens valentes, para que se tapasse as fontes das águas que havia fora da cidade, e eles o ajudaram.
Eu vou ler mais um pouco aí, mantenha aí aberto, se você abriu aí, em 2 Crônicas 32. Queridos, nós aprendemos aqui com Ezequias como é a nossa vida com o Senhor. Queridos, ele só tem essa característica agora, de na hora da luta, ter uma condição de vitória, por ter esse relacionamento com o Senhor. Então, se você observar o versículo 3, Ezequias não lutou sozinho. Aqui nós temos um segredo da vitória de Ezequias. Não lute sozinho. Não esteja sozinho. Não esteja sozinho. Nós precisamos caminhar primeiro com o Senhor, um relacionamento vertical, mas precisamos também ter conselho das pessoas, ser orientado ou se orientar. Quer ser vitorioso, não lute sozinho, mas também não conte os seus medos para qualquer um. Ezequias, de uma maneira que nos ensina, logo no início do versículo 3, teve conselho, reuniu todo mundo e expôs ali a situação, o problema. Versículo 4: assim muito povo se ajuntou. Olha como é que o povo entendeu a necessidade, a gravidade da luta. Querido, Senaqueribe já vinha vencendo várias nações. Ele vinha caminhando em muitas vitórias, já havia guerreado com vários outros reis, e aniquilado aquele povo, destronado reinos. Era uma luta gigante, o poderio de guerra deles era muito grande. E assim o povo se ajuntou, tampou as fontes, como também os ribeiros que corriam pelo meio da terra. Diziam: por que viriam os reis da Síria e achariam tantas águas? Aqui tem toda uma estratégia de guerra. Se eles estão vindo para cá, que eles não tenham água, para que eles não consigam permanecer e guerrear contra nós. Então nós temos que tomar cuidado com aquilo que nós alimentamos o nosso inimigo. Nós não podemos deixar o nosso inimigo se tornar mais forte. Eu não posso me cercar de medo numa condição, externar essa condição para que ele se torne mais forte. Imagina quando Davi foi lutar com Golias, se ele chegasse: "Ó gigante, você é grandão". O gigante já estava humilhando ele. Como é que seria? Não precisamos, não devemos, não podemos deixar com que o inimigo se alimente do nosso medo, das nossas limitações, das nossas fraquezas. Antes disso, eu tenho conselho, eu oro com alguém ora comigo, a gente apresenta isso diante de Deus, ok? Precisamos nos ajuntar. Outra coisa que ele faz, no 5: então ele se fortificou e reparou em todo o muro quebrado, e levantou-se torres sobre eles, fez outros muros por fora, fortificou os terraços de apoio na cidade de Davi, e fez armas e escudo em abundância. Estratégia de guerra perfeita. Impressionante. Isso aqui, querido, é só pela direção de Deus. Os passos dados pelo servo do Senhor têm que ser firmados nele, na palavra dele, no Espírito Santo que é conosco. Veja que ele se fortaleceu pessoalmente, ele se cercou de oração, de pessoas, de conselho,
impediu que o inimigo ganhasse espaço, e aí se prepara. Vamos construir muros, vamos impedir que ele nos alcance, que ele chegue até nós. E assim formaram essas condições. Queridos, eu não quero aqui pregar política, mas a vida cristã, da nossa vida, a vida cristã é em armas. Eu tenho que lutar, eu tenho o direito de lutar. Não quero que você concorde comigo. Eu não tenho arma na minha casa, nunca vou ter arma na minha casa. Eu até tenho, está aqui no culto aqui. Mas não tem pecado nenhum nisso. Não tem nada de não lícito nisso. Não tem nada de pecaminoso nisso. Nada não. Isso é ensinamento. Queridos, fizeram escudos, provocaram, criaram uma condição de tanto se defender quanto atacar. Ninguém está numa guerra e deverá ser limitado a ela. Não é honroso lutar com alguém em condições de inferioridade. Como se diz aquela brincadeira, ninguém bateria num homem de óculos, né? Ou seja, é uma limitação da pessoa, né? Por isso que eu uso óculos, viu, irmãos? Brincadeira. Os óculos que precisam, infelizmente. Queridos, nós precisamos entender que há uma atmosfera, há uma guerra. Eu preciso adestrar minhas mãos, eu preciso me preparar para a batalha. Se eu fico, eu não posso ter arma, eu não posso lutar, eu não sei lutar, eu não me preparo, eu não me qualifico, eu não me organizo, eu não me antecipo, você já está derrotado. Você já está derrotado. Você já está vencido. Você já alimentou o seu inimigo do seu medo. Caminhando. 6 e 7. Pôs oficiais de guerra, povo, pegou pessoas mais fortes e colocou com as mais fracas, mesclou o povo, pôs oficiais de guerra sobre o povo, ajuntou-os assim na praça da porta da cidade, e disse-lhes ao coração: o líder, queridos, precisa ter uma condição de alcançar a vida das pessoas, a condição de vitória. Ezequias não consumaria, não teria sucesso numa possível batalha homem a homem, se as pessoas não tivessem com ele, se as pessoas não tivessem confiando nele. A palavra nos fala que toda autoridade é dada do céu. E aqui nós podemos ver que as pessoas se juntaram e ele traz uma palavra ali de motivação, uma palavra de exortação, uma palavra de crescimento. Olha, a hora está chegando, nós vamos lutar, permanece firme, permanecer firme. Eu não sei, o texto não traz ali quais foram as palavras que Ezequias ministrou às pessoas, não traz, mas são palavras que edificaram. A palavra também nos fala que não pode sair da nossa boca bênção e maldição. Não sai de uma fonte água salgada e água doce. O abrir da minha boca é único, abençoar. Não pode sair. Não podemos ter uma cisterna, colocando no nosso português, cada balde que você tira, a água sai de um jeito. Não existe isso. Esse é o abrir da nossa boca. Que seja todas as coisas para glorificar e exaltar o seu nome, para produzir vida. Então aqui ele trabalha as pessoas, ele fala ao coração das pessoas. Versículo 7: esforçai-vos e tende bom ânimo, não temais, nem vos espantei por causa do rei da Síria,
nem por causa de toda a multidão, né? Que com ele, pois conosco um maior do que o que está com eles. Opa, tem muita gente lá, é menor que os de cá, mas o nosso Deus é Deus poderoso. O nosso Deus é Deus poderoso. Queridos, essa batalha espiritual aqui, ela é algo linda. Ezequias entendia muito claramente ao Deus que ele servia. Versículo 8: com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar, para guerrear as nossas guerras. E o povo cobrou-se, ou reanimou-se, cobrou-se novo ânimo com as palavras que Ezequias, rei de Judá, diz ao povo. Quando eu comentei aqui que a gente não sabe o que o rei Ezequias falou, eu não creio que foi um discursinho de um versículozinho, não. Ele discursou, ele esbravejou, e ele falou: vamos embora, gente, nosso Deus é Deus poderoso. Queridos, veja a condição apresentada. A vitória está consumada, queridos? Está tudo tranquilo? O povo aquietou? Está tudo resolvido? Não, o inimigo continua lá. O inimigo continua lá. Queridos, o inimigo sempre vai trabalhar para nos assombrar. A arma que o inimigo usa é fazer medo. Ele sempre provoca uma condição de gerar medo, de nos fazer recuar, de nos fazer voltar. Essa é uma estratégia dele. Veja que por mais de uma vez ele vai trabalhar dessa forma. Em 2 Crônicas 28, 24 e 27, Acás juntou os utensílios do templo de Deus e os retirou de lá. Tocou as portas do templo do Senhor e ergueu altares em todas as esquinas de Jerusalém. Acás descansou com os seus antepassados e foi sepultado na cidade de Jerusalém, mas não nos túmulos dos reis de Israel, seu filho Ezequias, que foi o seu antecessor. Aqui era o que eu tinha pulado, queridos, que eu queria ter dito, a condição de quem era o pai de Ezequias, né? Ezequias tinha um pai que retirou de lá, trocou as portas do templo, né? Ergueu altares em toda a esquina de Jerusalém, altares não a Deus. Acás descansou com seus antepassados e foi sepultado na cidade de Jerusalém, mas não no túmulo dos reis de Israel, de tão endemoniado que o cara foi. Será que o que eu preciso? O que eu preciso para poder ser uma pessoa reta com o Senhor? O que eu preciso? Se eu tivesse uma condição financeira, eu era uma pessoa melhor. Se eu tivesse carro, eu fazia mais coisas, eu resolvia tal coisa. Se meu pai fosse alguém de direito, de posse, o prefeito da cidade, eu faria tal coisa. Não, queridos. Nós fazemos como Ezequias escolheu servir o Senhor, independente da nossa condição. Nós escolhemos servir o Senhor. Voltando ao mesmo, onde era que eu queria ter lido, Isaías 37, 11. Isaías 37, 11 e 12. Com certeza, isso aqui começa uma afronta de, eu vou aí lutar com você, eu vou guerrear. E aí, em Isaías, tem todo esse contexto histórico também. Com certeza você ouviu que os reis da Síria têm feito todas as nações, ou seja, já destruiu aí tudo que está à sua volta. O rei da Síria já destruiu. E como os destruíram por completo? E você acha que você se livrará? Ao medo.
Olha como que ele trabalhou pondo medo. Verso 12: acaso os deuses das nações que foram destruídas pelos meus antepassados livrarão? Ou seja, as outras nações também têm Deus. O Deus deles não fez nada por eles lá, não. Você acha que o Senhor vai fazer? Você acha que o seu Deus vai fazer alguma coisa por você? É o que o inimigo fala para te afrontar, pondo dúvida no seu coração e medo. Você acha que você vai vencer na vida? Você acha que você vai ter um bom emprego? Você acha que você vai conseguir honrar, fazer seu casamento? Você acha que a sua vida, a sua história vai ser transformada? O inimigo trabalha pondo medo, pondo dúvida. Lembra que eu falei que a gente não pode alimentar o nosso inimigo? Não pode dar água para ele? Sem dar água para ele, ele já nos joga medo, nos joga dúvida. Não podemos ouvir o que o inimigo tem falado. Não podemos dar ouvido às afrontas. Esse certamente você já ouviu, né, o que o rei da Síria já fez, irmãos. Isso aí o inimigo não para de falar. Isso aí é sempre em todas as áreas. Sabe aquele emprego seu lá? Vai abrir porta para você não. Aquele namoro que você está querendo não vai dar certo não. Restabelecer sua vida com Deus, não, você é pecador, não vai dar certo não. Vai ficar no pecado mesmo. O inimigo sempre vai agir assim. Ezequias superou os ataques. Vamos voltar lá em 32, 20. Aliás, perdão, 18 e 19. Ezequias 32, 18 e 19. Então clamaram em alta voz. Veja que nós lemos em Isaías, agora nós vamos ler de novo em 2 Crônicas. Então clamaram em alta voz em judaico, ou seja, o diabo falando na língua que você entende. Ou seja, sabendo tocar na ferida, no ponto. Então clamaram em alta voz em judaico contra o povo de Jerusalém que estava sob o muro, para os atemorizar e os perturbar, a fim de tomar a cidade. Falaram do Deus de Jerusalém como dos deuses dos povos de outras terras. É o que nós lemos em Isaías. 2 Crônicas 32, 18 e 19 que eu li. Veja como que claramente o inimigo tenta nos afrontar. Verso 20. Porém, o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, o que eles fizeram, irmãos? Quem está acompanhando aí na Bíblia? Oraram por causa disso e clamaram. Ezequias, querido, não orou sozinho, buscou uma condição, permaneceu do lado do profeta Isaías, né? E o Senhor enviou um anjo que destruiu a todos os homens valentes e chefes e os oficiais do arraial do rei da Síria, pelo que este voltou à sua terra com o rosto coberto de vergonha, e entrando na casa de seu Deus, os seus próprios filhos o mataram. Olha que coisa terrível. Que coisa terrível. Esse Deus nosso é Deus maravilhoso, irmãos. Esse Deus nosso é maravilhoso. Ele é capaz de nos colocar numa condição de refúgio e fortaleza, mesmo que tudo pareça contrário. Mesmo que tudo pareça contrário.
E assim livrou o Senhor a Ezequias e os moradores de Jerusalém das mãos de Senaqueribe, rei da Síria, e das mãos de todos os outros. De todos os lados lhes deu descanso. Entre todas as nações, entre toda a vizinhança, Ezequias viveu em descanso, em paz. Em paz. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus? Sim. Aqueles que escolhem viver segundo o seu propósito. Vivem o seu propósito. Sim, contra mim você se enfureceu, e o seu atrevimento chegou aos meus ouvidos. 2 Reis 19, 28. Eu peguei 2 Reis porque eu gostei mais dessa tradução, é o mesmo contexto. Aqui já havia uma condição falada daquilo que aconteceria com alguém que afronta o Deus do Altíssimo. Aqui havia já uma condição de sentença sobre Ezequias. Sim, contra você se enfureceu e o seu atrevimento chegou aos meus ouvidos. Por isso, porei o meu anzol em seu nariz e o meu freio na sua boca, e voltarei e farei voltar pelo caminho de onde veio. Podemos dar glória a Deus, queridos? Glória a Deus, queridos. O nosso Deus é o Deus que nos protege, é o Deus que tem palavras de salvação, de vitória, de transformação para nós, que transforma a nossa vida, que adestra a nossa mão para a batalha, que nos ensina como lutar, que nos ensina como pelejar, embora muitas vezes não haverá guerra, não haverá luta, porque o Senhor é quem guerreia por nós. Você pode dizer comigo: Senhor guerreia, pela minha casa, pela minha vida, pela minha família, pelo meu trabalho. Você pode aplaudir ao Senhor? Aleluia! Abra comigo aí, querido, Salmos 46. Esse foi o versículo que eu abri a mensagem no dia 27/5 e eu quero terminar com ele essa noite. Eu gosto muito desse versículo. Salmos 46. São 11 versículos. Quando eu parar, você não assusta não, terminei de ler não. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, e ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará a romper da manhã. As nações se embravecem, os reinos se movem. Ele levanta a sua voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, as desolações que Ele tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações,
serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aleluia. Pai santo, santo é o teu nome. Pai, nós agradecemos ao Senhor porque o Senhor é Deus poderoso.